A transferência de Lewis Hamilton para a Ferrari parece cada vez mais questionável com o passar dos dias. Com a Mercedes potencialmente segurando uma vantagem significativa de motor para 2026 e Hamilton vindo da pior temporada de sua carreira, o momento dessa mudança não poderia ser mais inoportuno. A ironia é dolorosa quando lembramos que em 2023, Hamilton e Toto Wolff foram filmados para o documentário da Netflix, conversando sobre como não queriam esperar até 2026 e as novas regulamentações para voltar a vencer. Avançando para os dias atuais, Hamilton passou 2 anos sem conquistar um campeonato, deixou a Mercedes e agora se encontra na Ferrari, justamente quando a equipe alemã parece pronta para dominar a nova era. A temporada de 2025 foi um pesadelo para Hamilton. Ele terminou em sexto lugar no campeonato, sem nenhuma vitória e nenhum pódio, seu pior desempenho na história da Fórmula 1. Foi consistentemente superado pelo companheiro de equipe Charles Leclerc. Teve dificuldades para se adaptar às características do carro italiano e, ao final da temporada, declarou à imprensa que mal podia esperar para se desconectar e se afastar de tudo. Após uma sessão de classificação particularmente ruim, ele se chamou de absolutamente inútil e sugeriu que a Ferrari provavelmente precisava trocar de pilotos. O presidente da Ferrari, John Elkann, chegou a pedir aos seus pilotos que focassem em pilotar e falassem menos. Foi um primeiro ano brutal vestindo vermelho. Porém, o verdadeiro problema não é apenas a difícil temporada de 2025. É o que está por vir em 2026. Reportagens recentes abalaram o paddock da Fórmula 1 com alegações de que Mercedes e Red Bull encontraram uma brecha inteligente nas regulamentações das unidades de potência para 2026. A controvérsia gira em torno do limite da taxa de compressão. As novas regras estabelecem que os motores devem ter uma taxa de compressão máxima de 16:1, reduzida dos atuais 18:1. Taxas de compressão mais altas geralmente significam mais potência e melhor eficiência de combustível. Portanto, essa redução visava equilibrar o campo de disputa. Contudo, fontes sugerem que a Mercedes encontrou uma forma de contornar legalmente esse limite. Os regulamentos exigem apenas que a taxa de compressão seja medida em temperatura ambiente na garagem, não quando o motor está funcionando aquecido na pista. A Mercedes supostamente está utilizando componentes que se expandem deliberadamente quando o motor esquenta, efetivamente aumentando a taxa de compressão além do limite de 16:1 durante as condições de corrida. Isso poderia ser alcançado através de metais na biela que se expandem para alterar a altura que o pistão alcança, ou através de outros componentes no virabrequim que modificam a dinâmica do ciclo. A Federação Internacional de Automobilismo confirmou que os regulamentos definem claramente a taxa de compressão máxima e o método para medi-la, que são baseados em condições estáticas em temperatura ambiente. Este procedimento permaneceu inalterado, apesar da redução na taxa permitida para 2026. Em outras palavras, o que a Mercedes está fazendo parece ser legal sob a redação atual das regras. A federação reconhece que a expansão térmica dos componentes do motor é um fenômeno natural, portanto, não é algo que possa ser completamente proibido. Esta é uma notícia potencialmente devastadora para a Ferrari e os outros fabricantes. A Mercedes fornece unidades de potência para 4 equipes: sua própria escuderia, McLaren, Alpine e Williams. A Red Bull, que supostamente também está usando esse truque, fornece motores para si mesma e para a Racing Bulls. São 6 equipes potencialmente iniciando 2026 com uma vantagem significativa de potência. Ferrari, Honda e Audi são os fabricantes deixados de fora, e fontes indicam que estão furiosos com a situação. Se essa vantagem de motor for real, e reportagens sugerem que pode valer alguns décimos de segundo por volta
Então Hamilton abandonou a equipe que está prestes a dominar e se juntou a uma que pode estar lutando para acompanhar. A Mercedes tem sido referência em tecnologia de motores durante toda a era turbo-híbrida. Eles dominaram de 2014 a 2020 e agora parecem ter decifrado o código para 2026 antes de qualquer outro. Hamilton conhece aquela equipe por dentro e por fora. Passou 12 anos lá, conquistou 6 de seus 7 títulos mundiais com eles e tinha o total apoio de Toto Wolff, que repetidamente afirmou não ter dúvidas de que Hamilton ainda pode competir por campeonatos com o carro certo. As perspectivas do motor Ferrari para 2026 são incertas. Houve rumores de atrasos e dificuldades no desenvolvimento de sua unidade de potência. O fato de serem uma das equipes protestando contra a suposta brecha da Mercedes sugere que não possuem uma solução similar. O chefe de equipe, Fred Vasseur, admitiu que a Ferrari subestimou quão desafiadora seria a transição para Hamilton, e a equipe agora olha para 2026 como seu ano de esperança renovada. Mas esperança não é estratégia. E se a Mercedes tiver uma vantagem significativa de motor, a Ferrari pode estar enfrentando uma batalha difícil desde o início. Naturalmente, as regulamentações de 2026 envolvem mais do que apenas o motor. O chassi e a aerodinâmica serão completamente diferentes, com carros menores e mais leves, apresentando aerodinâmica ativa. Uma equipe pode ter o melhor motor do mundo, mas ainda assim perder se o chassi não for competitivo. A Ferrari possui engenheiros e projetistas de classe mundial e investiu recursos enormes em seu projeto para 2026. Eles interromperam o desenvolvimento do carro de 2025 já em abril para focar nas novas regulamentações. Vasseur afirmou que um dos principais desafios em 2026 será aprender rapidamente como extrair desempenho das regulamentações de motor e aerodinâmica muito diferentes no calor da competição. A Ferrari também está adotando uma abordagem cautelosa nos testes. Planejam lançar seu carro de 2026 em 23 de janeiro, antes do primeiro teste de pré-temporada. Porém, o que mostrarão não será a especificação completa de corrida. Em vez disso, rodarão o que chamam de especificação inicial, focada em provar confiabilidade em vez de desempenho máximo. Isso é similar ao que a Mercedes fez nos primeiros anos da era turbo-híbrida. A Ferrari espera trazer atualizações significativas entre o teste de pré-temporada e a primeira corrida na Oceania. E Vasseur antecipa uma guerra agressiva de atualizações iniciais em todo o grid. Mas todo esse trabalho de desenvolvimento pressupõe que a Ferrari consiga fechar qualquer déficit de motor para a Mercedes. Se o truque da taxa de compressão der à Mercedes uma vantagem significativa de potência que a Ferrari não consegue replicar, então nenhum desenvolvimento de chassi será suficiente. Na Fórmula 1, alguns cavalos de potência podem ser a diferença entre vencer e perder. Se a Mercedes encontrou uma solução definitiva, pode levar anos para os outros fabricantes alcançarem, mesmo com os mecanismos em vigor que permitem às equipes atrasadas gastar mais e fazer trabalho de desenvolvimento extra. O próprio Hamilton disse que não se arrepende de sua decisão de se juntar à Ferrari ao final da temporada de 2025. Apesar de toda a frustração e decepção, ele falou sobre ainda ter um sonho que guarda esperança em seu coração. É o amor pelas corridas, disse ele, que o mantém seguindo em frente. Para Hamilton, a mudança para a Ferrari foi sobre mais do que apenas vencer. Foi sobre paixão, história e realizar um sonho de infância de correr pela equipe mais icônica do automobilismo. Os próximos meses serão cruciais. Se a Ferrari conseguir dar a Hamilton um carro com o qual ele se sinta confortável, um carro que se adeque melhor ao seu estilo de pilotagem do que a difícil máquina de 2025, e se conseguirem fechar qualquer déficit de motor para a Mercedes, então o sonho de um 8º título mundial vestindo vermelho ainda está vivo.
Mas se a Mercedes dominar 2026, com sua suposta vantagem de motor, e a Ferrari lutar para acompanhar, então a mudança de Hamilton entrará para a história como um dos maiores erros da Fórmula 1. A aposta que ele fez ao deixar a Mercedes pela Ferrari definirá seu legado. Apenas o tempo dirá se valeu a pena.